Muito bem, pessoal. De volta aqui ao nosso treinamento. Agora nós vamos falar sobre tipos de valores que a gente pode armazenar em nossas variáveis e também como que a gente pode converter esses tipos, né, de um tipo para o outro. Mas, antes de falar qualquer coisa, vamos dar uma olhada no problema que a gente vai resolver. Então, eu vou vir aqui, vamos resolver um problema? Pedir para o usuário digitar dois números e mostrar a soma. Bom, até o momento do curso, eu já sei pedir para o usuário digitar algum valor, e também já sei como mostrar alguma coisa para o usuário, tá? Não necessariamente a melhor forma, né? Nem a forma ideal de pedir informação para o usuário e nem a forma de mostrar alguma coisa para o usuário, tá? Normalmente a gente utiliza, por exemplo, um formulário para pedir para o usuário digitar alguma coisa e também a gente pode mostrar alguma mensagem para o usuário na própria tela, não precisa necessariamente ser um alert. Mas, calma lá, estamos no começo do treinamento, nós vamos ver outras maneiras de fazer. Por enquanto, focando na lógica, passo a passo, bem devagar, para que todo mundo possa entender bem legal isso aqui, tá? Então, retomando, nós vamos pedir para o usuário digitar dois números e vamos mostrar alguma coisa na tela. Show de bola, a gente já consegue fazer parte disso aqui. Vamos lá, voltando aqui para o nosso Visual Studio Code e deixa eu abrir também o meu browser. Deixa eu minimizar esse cara desse jeito, é isso aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou salvar esse arquivo como exemplo 2, tá? Ctrl Shift S, introdução, já está no diretório correto. Aqui, exemplo 2, guarda ou salva. Eu vou colocar aqui, ó, segundo exemplo, e vamos apagar tudo isso aqui, certo? Salvei, e é isso aí. Salvei, e vou vir aqui no meu Chrome, e vou trocar onde eu tinha ali o número 1, eu vou colocar o número 2. Opa! Aqui novamente, colocar o número 2, pressionar o Enter, segundo exemplo. Show de bola. Então, basicamente, eu preciso pedir para o usuário digitar dois números. Tá, já sei como criar variável e já sei utilizar o comando prompt, certo? Muito bem. Let, vou precisar dar um nome. Qual o nome que eu posso dar? Será que eu posso colocar número 1 aqui? Não. Pessoal, variável não pode começar com números, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, número 1 igual, aqui, igual a prompt, desse jeito. Vou pedir para o usuário digitar o número, posso usar tanto aspas duplas como aspas simples, tá? Digite um número, tá? Então, repara uma coisa, eu posso começar, na verdade, eu posso terminar ou colocar um número qualquer aqui no meio, mas eu não posso começar essa variável com um número qualquer. Isso aqui dá erro, tá? Mas eu posso colocar o número 1 aqui, por exemplo. N1, tá? E número poderia ser, ou pode ser número 1, também dá, tá? Não posso ter caracteres especiais aqui, não posso ter acento aqui, desse jeito, tá? Só que, né, por mais que ele não reclame aqui, não, a gente não faz isso, tá? Isso tá errado, tá? Então, número 1, sem acento. Eu posso ter alguns caracteres especiais, somente 2. Underline, isso é válido. Cifrão, isso é válido, tá? Qualquer outro caractere a gente vai ter problema. Por exemplo, se começar com parênteses, se começar com hashtag, tá? Vai ter problema. Simplesmente underline e cifrão, ok, é uma sintaxe válida. Bacana? Então, criei uma variável chamada número 1, que vai receber o que o usuário digitar. Não preciso do ponto e vírgula, não é obrigatório. Vou criar uma outra variável chamada número 2 e vai receber aqui, eu vou atribuir alguma coisa, certo? E aí, basicamente, digite outro número. Aqui dentro eu posso ter acento, obviamente, porque tudo que tiver aqui dentro é texto simples, tá? Muito bem. Temos então agora duas variáveis, número 1 e número 2. Preciso mostrar a soma para o usuário. Então, para mostrar alguma coisa por enquanto, a gente está utilizando o comando ou a função ou o método. Eu vou bater sempre nessa tecla, tá? Até que isso fique muito claro para todo mundo, ok? Então, eu vou chamar de comando, vou chamar de função, vou chamar de método. Na prática, é tudo a mesma coisa, ok? Em tese, né? Estamos no começo do curso e tudo mais, mas, a princípio, em tese, é tudo a mesma coisa, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte. A soma dos dois números é. E agora, pessoal, como é que eu vou mostrar esta soma? Eu poderia até pensar em fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha, tá?
Então, para comentar, eu posso utilizar barra barra, ok? Não vai ser interpretado. E vamos colocar aqui somente a soma, somente número 1 mais número 2. Se eu colocar entre aspas, vamos lá, número 1 mais número 2, isso aqui vai ser texto normal, certo? O que está dentro de aspas, ele não vai ser interpretado pelo JavaScript, porque o que está dentro de aspas é texto simples. Se eu atualizar, eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 3, vou colocar o número 4, e ele vai lá, número mais número 2, certo? Vem aqui, número 1 mais número 2. Beleza? Muito bem, então eu quero executar isso aqui, tá? Isso daqui, pessoal, é um operador aritmético, tá? Obviamente que se tiver fora das aspas, tá? Desse jeito. Vou salvar. Isso daqui é um operador aritmético. Eu vou falar outros operadores, tá? Operador de multiplicação, de divisão. Nós já vimos 2 operadores até agora, operador de soma e operador de atribuição. São 2 operadores, tá? Mas nós temos operadores de módulo, que eu vou falar mais para frente, de exponenciação, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Por enquanto, saiba que o sinal de mais é um operador aritmético para somar números, certo? Ou para somar número, ou, deixa eu abrir aqui o exemplo 1, aqui, ou a gente pode o quê? Concatenar. Então, repara, se eu estiver falando de texto, eu utilizo o sinal de mais para juntar textos, certo? Que foi o que eu fiz aqui. Se eu estiver utilizando o sinal de mais com números, então eu não vou juntar textos, eu vou somar os 2 números. Basicamente é isso, tá? E você também precisa entender o seguinte, em algumas linguagens de programação, quando eu estiver falando de texto, eu também vou juntar textos, ou seja, eu também vou concatenar textos, mas pode ser que não seja o sinal de mais, tá? Eu sei que, por exemplo, PHP, o símbolo para concatenar string ou concatenar textos é o ponto. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Ó. Em PHP, por exemplo, a gente teria algo assim. Óbvio que aqui vai dar erro, tá? Mas eu teria algo desse jeito aqui, tá bom? Muito bem, então sabemos que aqui o sinal de mais serve para juntar textos ou somar números agora, porque eu estou falando de um operador aritmético. Então, vamos ver esse código. Vou salvar, vou vir aqui no Chrome, vou atualizar, vou digitar o número 3, o número 4, e o que vai acontecer quando eu pressionar OK? Ok, ele deu erro, provavelmente, deixa eu ver. Aqui, obviamente, eu coloquei acento, pessoal. Peço desculpas, vamos tirar esse acento e executar novamente. Número 3, número 4 e... Opa! Peraí, deixa eu aumentar esse zoom para ver se eu estou vendo certo. 34? 3 mais 4 é 34? Bom, eu acho que você já percebeu o que aconteceu aqui. O que aconteceu de fato é que isso aqui não é um número de verdade, mas é um texto, tá? E agora eu quero que você tome nota do que eu falar para você. Tudo que vem da interface gráfica do usuário é texto. Vou repetir. Tudo que vem da interface gráfica do usuário é texto. Então, o que eu estou fazendo aqui, de fato, é juntando um texto, por exemplo, 3, e aqui estou juntando um texto 4. É basicamente isso que eu estou fazendo. Eu não estou somando números, eu estou concatenando textos, eu estou juntando textos, tá? E aí, como que a gente faz então para converter este texto, né, que está guardado dentro de número 1 e de número 2, como que eu faço para converter em números? Dá para fazer? É claro que dá. Vamos ver aqui nos slides. Muito bem, então aqui eu falei sobre tipo de dados, que uma variável, né, pode armazenar um valor dos tipos, por exemplo, string, que é texto, tá? Então sempre que eu falar agora string, lembre-se que uma string é simplesmente um texto, tá? A gente também pode guardar valores números, que nesse caso número eu não vou armazenar entre aspas, tá? Nem aspas duplas e nem aspas simples. Um número pode ser decimal ou inteiro. Em outras linguagens de programação isso é diferente, mas no JavaScript é tudo a mesma coisa, é tudo número, tá? Então você pode ver número real, número inteiro, número float, ou seja, número decimal, que é quando eu tenho ponto, né? Então eu tenho, por exemplo, 2,5. 2,5 é um número decimal, ou um número float, tá? Também temos aqui o boolean,
que um boolean é um tipo de valor que ele armazena verdade ou mentira, true ou false, basicamente é isso, tá? Existe uma série de outros tipos que a gente vai ver mais para frente, não vale a pena eu deixar a coisa complexa no momento. Por enquanto, 3 tipos que a gente precisa entender. String, que é texto, número, que no JavaScript tanto faz se é decimal ou inteiro, e booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Indo para frente aqui, o que a gente pode ter aqui de operadores aritméticos? Eu vou ter aqui a soma, sinal de mais, subtrair, sinal de menos, multiplicar é o asterisco, para dividir eu utilizo a barra, e eu tenho o resto da divisão do módulo utilizando o porcentagem. Bacana? Basicamente é isso, nós temos esses operadores aritméticos, existem outros também, a gente vai vendo daqui a pouquinho, tá? Indo para frente aqui, conversão de tipos. É possível converter de um tipo usando comandos próprios para isso, ou funções para isso, tá? Indo para frente, vamos ver como é que eu faço para converter, então, aqueles textos em números. Voltando aqui para o meu Visual Studio Code, e deixa eu abrir já de cara aqui o meu browser, deixa eu pressionar aqui, ok. Show de bola. Então, nós entendemos que número 1 aqui é um texto e número 2 aqui é um texto, certo? Vou salvar. Show de bola. Como que eu faço para converter número 1 em número de verdade? Eu tenho algumas opções. Eu vou colocar um comentário aqui. Ou eu posso utilizar number, ou eu posso utilizar parse int, ou eu posso utilizar parse float. Qual que é a diferença? Bom, o number ele vai converter qualquer número, tá? Seja número inteiro ou seja número flutuante ou número decimal, certo? Número com casas decimais. O number ele vai converter qualquer número. Existe uma pequena diferença entre utilizar number ou parse int ou parse float, mas para já você escolhe o que você prefere, se é utilizar o number ou utilizar o parse float ou utilizar o parse int para números inteiros. Vamos utilizar o parse float, tá? Então o que eu vou fazer? Número 1 vai receber um texto. Sabemos que o que vem da interface gráfica do usuário é texto. Quero converter agora este número 1 num número que é gerado a partir deste resultado aqui, certo? Deste texto. Como que eu posso fazer? Eu vou reatribuir um valor para a mesma variável. E daí a importância de não utilizar const, por exemplo, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, número 1 vai receber parse float de número 1. Aqui, número 1, desse jeito, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui. Número 2 vai receber o parse float de número 2. Eu estou pegando esse texto, que era número 1, estou passando por uma maquininha de conversão, que é o parse float, que vai converter para número decimal, tá? E o resultado disso aqui, eu estou reatribuindo na mesma variável. Olha só, eu estou pegando o resultado disso aqui, estou reatribuindo na mesma variável. E por isso, eu não posso utilizar, por exemplo, uma outra palavra mágica aqui no JavaScript, que é a const. Quando eu fizer isso aqui, ele vai dar um erro, porque eu estou reatribuindo o valor a número 1. Vamos testar para ver? Vou salvar, vou atualizar, digite um número, 2, aqui, Enter. Ele já deu erro, tanto é que ele nem mostrou esse aqui, tá? Se eu clicar com o botão direito em inspecionar, aqui ele não está nem mostrando, não sei porquê, mas de fato ele deu um erro. Se eu trocar aqui o const para let e salvar, vamos atualizar para ver se voltou a funcionar. Número 2, ok. Já pediu ali outro número, número 3, e já mostrou ali 5, certo? 2 mais 3, 5. E por que o parse float, pessoal? Porque eu posso querer digitar números decimais. Então, se eu vier aqui atualizar, posso colocar, por exemplo, 2.2. Detalhe, deixa eu aumentar o zoom. Decimal em JavaScript é ponto, tá? Eu utilizo ponto e não vírgula como a gente faz no Brasil, tá? Então, vou pressionar aqui OK. Vou colocar 3.4, por exemplo. Digitar OK. 5.6. Reparou? Então, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, parse int, desse jeito, parse int,
O que iria acontecer se eu digitasse decimal? Iria se perder os decimais, tá? Então, por exemplo, 2.3, digitar aqui e pressionar OK, 3.4, OK. Lembra, 2.3, 3.4, certo? O que ele vai fazer? 5. Por quê? Porque 2.3 virou 2, 3.4 virou 3. Ele simplesmente ignorou as casas decimais, tá? E a gente também pode fazer utilizando, né? Utilizando o number. Voltei para parse float, mas na verdade deixa eu mostrar aqui number. Number, desse jeito. Também dá para fazer dessa forma. Na prática não vai fazer muita diferença não, tá? Vai fazer pouquíssima diferença, ok? Se eu atualizar, colocar 2.2, 3.3, 5.5. Bacana? Ah, mas Daniel, eu quero saber qual que é a diferença de um de outro. Tá bom, não tem problema, eu te conto. Vou clicar com o botão direito em inspecionar. Eu não sei por que ele não está mostrando o inspect do Chrome. Deixa eu pressionar F12 aqui. Ok, agora funcionou. Deixa eu só destacar isso aqui, que eu vou trazer para aqui, para cá. É isso aí. Deixa eu fechar essa parte. É isso aí. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu cliquei com o botão direito em inspecionar, ou F12, tá? No caso aqui ele abriu o meu DevTools, essa ferramentinha que chama aqui é o DevTools, tá? E aqui dentro desta aba console, então pode ser que você abra o seu DevTools e apareça Elements, ou pode ser que apareça console ou Source, tá? Eu tenho uma série de abas aqui em cima, tá? Além disso, né, a gente pode ver, deixa eu maximizar esse cara, eu posso ver esta mesma janela ou destacada, ou do lado da direita, ou eu venho aqui, clico nesses 3 pontinhos, ou venho na parte de baixo, aqui, tá? Ou eu simplesmente vejo ela aqui, destacada, tá? Deixa eu minimizar novamente, e agora sim eu tenho esse console aqui destacado, tá? Então, o console, pessoal, é, digamos, uma forma de eu visualizar algumas coisas que acontecem no JavaScript, tá? Por exemplo, quando deu erro, onde eu visualizei o erro? Aqui no console, tá? Então, o console eu consigo digitar algumas coisas. Por exemplo, repara que eu tenho uma variável aqui chamada N1, ou melhor, número 1. Aqui no console, eu posso procurar aqui, ó, número 1. Número, agora sim. Oh, meu Deus, tá difícil. Número 1. Olha só, ele mostrou ali para mim, ó, 2.2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Bacana? Então, as variáveis que eu tenho aqui, que eu já criei, certo? Eu consigo inspecionar, digamos assim, no meu console, certo? E repara uma coisa, se eu fizer isso aqui, ó, parse int, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, 2.2, repara que ele está me mostrando ali número 2, certo? A gente já sabe que se eu trocar isso aqui por float, desse jeito, ele vai me mostrar 2.2 números, tá? Então, eu tenho aspas, aqui é texto, aqui sem aspas é número, certo? Repara uma coisa, se eu fizer isso aqui, ó, 2A, ele mantém o 2, certo? Se eu colocar A2, aí não. Aí eu vou ter um not a number, ó, A2, eu tenho um NaN, que significa not a number, não é um número. Ou seja, eu estou tentando converter um texto que não pode ser convertido para número, estou tentando converter para número, not a number. Bacana? Então, repara, o parse int e o parse float, eles me ajudam quando eu tenho esse tipo de coisa, ó, 3.3a, b, d, tanto faz. Se eu tiver um texto que começa com algo que pode ser convertido para número, o parse int e o parse float convertem para número o que der e descarta o que está depois, tá? Se eu colocar agora aqui número, ele vai descartar. Se eu tiver aqui uma letra no meio, ele vai descartar o que está depois. O mesmo não vai acontecer com number, tá? Então deixa eu apagar isso aqui e vou trocar aqui para number com N maiúsculo, tá, pessoal? N maiúsculo. E aqui faltou aspas, opa, aqui. Maravilha. Então repara que o resultado é muito parecido com o resultado que eu tenho no parse float. Porém, se eu colocar uma letra, já virou not a number. É simplesmente essa a diferença, pessoal. Quando eu tenho number, eu não posso ter letra nenhuma, que ele já vai me retornar um not a number, um número que não pode ser convertido para número. Bacana?
Muito bem, então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Existem aqui outras maneiras de converter, por exemplo, para texto, para booleano, né? Mas nós vamos ver daqui a pouquinho no decorrer do treinamento. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!